Começamos hoje a leitura do livro Voltei, do irmão Jacó, que é o pseudônimo do Frederico Figner. O médium é o nosso querido Chico Xavier. Irmão Jacó, que ora se apresenta narrador, foi o pseudônimo adotado por aquele que em vida foi Frederico Figner, nascido em 1866 e falecido em 1947. Reconhecido ativista espírita e dirigente da Federação Espírita Brasileira. De ascendência judaica, nascido na República Tcheca, radicou-se no Brasil, por onde viajou fazendo exibições públicas de uma novidade àquele tempo. O fonógrafo era um toca-disco inventado pelo americano Thomas Edison. Estabelecido no Rio de Janeiro, montou ali a Casa Edison. Foi a primeira gravadora musical brasileira. E a Odeon, pioneira fábrica de discos nacionais. Conforme o testemunho de amigos, Figner prometeu aos confrades escrever do além, tão logo lhe fosse possível. Figner tinha suas próprias convicções sobre o trespasse da vida física para a vida espiritual e os conseguintes desdobramentos, conforme se verá no presente depoimento. Por razão disso, em dado momento desta narração, ele confessa ao médium, nosso querido Chico Xavier, de suas surpresas, valendo esses apontamentos como acréscimos para nossa instrução. Voltou Frederico Figner, ou seja, irmão Jacó, e suas experiências, embora sempre devamos resguardar as particularidades de cada um. Fora de dúvida, são ensejos para nossas reflexões. Comecemos com essa admoestação proferida pelo irmão Jacó. Não se acreditem quitados com a lei, atendendo pequeninos deveres de solidariedade humana. Pois, claro, amigos, nada mais é que nosso dever, não é verdade? Sermos bons uns para com os outros. Vamos ao prefácio. A luta continua. Enquanto no corpo não formulamos a ideia exata do que seja a realidade além da morte, ainda mesmo quando o Espiritismo nos ajuda a pensar seriamente no assunto, debalde, tentaremos calcular relativamente ao futuro depois do sepulcro. Os quadros sublimes ou terríveis no plano externo correspondem de alguma sorte à nossa expectativa. Contudo, os fenômenos morais dentro de nós são sempre fortes e inesperados. Antes da passagem, tudo me parecia infinitamente simples. Não passaria a morte de mera libertação do espírito e mais nada. Seguiria nossa alma para esferas de julgamento, de onde voltaria a reencarnar, caso não se transferisse aos mundos felizes. Compreendo hoje que aceitar essa fórmula seria o mesmo que menoscabar a existência humana, declarando-se que o homem apenas renascerá na Terra, respirará entre as criaturas e, sem seguida, se libertará do corpo de baixa condensação fluídica. Quantos conflitos, porém, entre o aparecimento e a desagregação do veículo carnal? Quantas lições entre a infância e o declínio das forças físicas? Reconheço presentemente que as dificuldades não são menores para a alma liberta dos mais pesados impedimentos do plano material. Entre o ato de perder a carcaça de ossos e a iniciativa de reencarnação, ou de elevação, temos o tempo, e o conteúdo desse tempo reside em nós mesmos. Quantos óbices a vencer, quantos enigmas a solucionar? Acreditei que o fim das limitações corporais trouxesse inalterável paz no coração, mas não é bem assim. No fundo, em nossas organizações religiosas, somos uma espécie de combatentes prontos a batalhar à distância de nossa moradia
E quando nos julgamos de posse da vitória final, tornamos ao círculo doméstico para enfrentar individualmente a mesma guerra dentro de casa. Vestimos a roupa de carne a fim de lutar e aprender, e se muitas vezes sorvemos o desencanto da derrota, em muitas ocasiões nos sentimos triunfadores. Somos então filhos da turba distraída, companheiros de 1000 companheiros, cooperadores de 1000 cooperadores. Chegou, no entanto, um momento em que a morte nos reconduz à intimidade do lar interior. E se não houve de nossa parte a preocupação de construir aí dentro um santuário para as determinações divinas, quantos dias gastamos na limpeza, no reajustamento e na iluminação? Oh, meus amigos do Espiritismo que amamos tanto, é para você, membros da grande família que tanto desejei servir, que grafei estas páginas sem a presunção de convencer. Não se acreditem quitados com a lei por haverem atendido a pequeninos deveres de solidariedade humana, nem se suponham habilitados ao paraíso por receberem a manifesta proteção de um amigo espiritual. Ajudem a si mesmos no desempenho das obrigações evangélicas. Espiritismo não é somente a graça recebida, é também a necessidade de nos espiritualizarmos para as esferas superiores. Falo-lhes hoje com a experiência mais dilatada. Depois de muitos anos nas lides da doutrina, estou recompondo a aprendizagem a fim de não ser o companheiro inadequado ou o servo inútil. Guardem a certeza de que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo não é apenas um conjunto brilhante de ensinamentos sublimes para ser comentado em nossas doutrinações. É código da sabedoria celestial, cujos dispositivos não podemos confundir. Agradeço, sensibilizado, a colaboração de Emmanuel e André Luiz nos registros humildes do meu refazimento espiritual, nestas páginas que endereço aos irmãos de ideal e serviço. E pedindo a Jesus nos fortaleça a todos no trabalho a que fomos conduzidos, de modo a entendermos, além de nós, as bênçãos que nos felicitam, rogo também ajuda para mim mesmo, a fim de que a luz divina me esclareça e auxílio dentro do novo caminho de trabalho e elevação, porque, se a experiência carnal amadurece e passa, a vida prossegue e a luta continua. Irmão Jacó, Pedro Leopoldo, 19 de fevereiro de 1948. Aqui estamos para continuarmos a leitura do livro Voltei, do irmão Jacó, escrito por Chico Xavier, em sua psicografia. De volta. Há muitas semanas guardo a permissão de escrever-lhes, relacionando o noticiário do velho companheiro já no outro mundo. Aliás, isso não é novidade para vocês, nem para mim. Quando se me esvaía a resistência orgânica, formei o projeto de endereçar-lhes um correio de amigo, logo que a morte me arrebatasse. O Espiritismo fora para mim não só simples crença religiosa, tornara-se o clima constante em que minha alma respirava, constituía elemento integrante do meu próprio ser. Daí o entusiasmo aos serviços da doutrinação e a certeza de que esperava o contentamento de fazer-me sentir aos irmãos de ideal após a desencarnação. Como havia dito antes, ele escreveu essas mensagens em forma de cartas que ele endereçava periodicamente durante as reuniões com o Chico. Então nós veremos vários trechos curtos. Continuando. Dificuldade no intercâmbio. Mas o serviço não é tão fácil quando parece à primeira vista. Podemos certamente visitar amigos, influenciá-los, todavia, para isso, copiamos o esforço dos profissionais de telepatia.
Emitimos o pensamento gastando a potência mental em dose alta. E se a pessoa avisada se mostra sensível, então é possível transmitir-lhe ideias com relativa facilidade. Por vezes, a deficiência do receptor, aliada às múltiplas ondas que o cercam, impede a consumação de nossos propósitos. Se o instrumento de intercâmbio permanece absorto nas preocupações da luta comum, é difícil estabelecer a preponderância dos nossos desejos. A mente humana atrai ondas de força que variam de acordo com as emissões que lhe caracterizam as atividades. No aparelho mediúnico, esse fenômeno é mais vivo, pela sensibilidade que lhe marca as faculdades registradoras. O médium projeta energias em busca do nosso campo de ação e recebe-as de nossa esfera com intensidade indescritível. Calculam, pois, os obstáculos naturais que nos cerceiam as intenções. Se não há combinação fluídico-magnética entre o espírito comunicante e o recipiente humano, realizar-se-á nosso intento apenas em sentido parcial. É quase impossível impormos nossa individualidade completa, ainda mesmo em se tratando na materialização. O visitante do outro mundo depende das organizações que o acolhem. Se o médium relaxa a obrigação de manter o equilíbrio fisiopsíquico e se os companheiros que lhe integram o grupo de trabalho vivem estonteados sem o entendimento preciso dos deveres que lhe competem, torna-se impraticável o aproveitamento dos recursos que nos oferecem para o bem. Venho recebendo agora preciosas lições quanto a isso, porque cheguei à leviandade de prometer a mim mesmo que prosseguiria, depois do sepulcro, a corresponder-me regularmente com os leitores de minhas páginas doutrinárias. Considerava a escrita e a incorporação mediúnicas ocorrências triviais do nosso aprendizado. No entanto, vim a reconhecer, neste plano em que hoje me encontro, a desatenção com que assinalamos semelhantes dádivas. Esses fatos, amplamente multiplicados em nossos agrupamentos, traduzem imenso trabalho dos espíritos protetores, com reduzida compreensão por parte do que a eles assistem. Passei a observar o porquê de muitas promessas de amigos que não se realizaram. Companheiros diversos haviam partido antes de mim, convencidos de que poderiam voltar quando quisessem, trazendo informações da nova esfera. E embora lhes aguardassem a palavra esclarecedora, através de reuniões respeitáveis, a solução parecia adiada indefinidamente. O homem encarnado é tido em nossos círculos por arrendatário das possibilidades terrestres e, de modo algum, podemos absorver-lhe a autoridade e a direção da experiência física, tanto quanto não lhe será possível determinar na zona de trabalho que nos é própria. Em vista disso, por mais que desejemos, somos obrigados a depender de vocês em nossas comunicações e interferências. Os amigos da vida superior necessitam da cooperação elevada para que se manifestem nas obras de amor e fé na mesma proporção em que as entidades votadas ao mal reclamam concurso de baixa espécie das criaturas perversas ou ignorantes no cenário carnal. Verifica-se a mesma disposição em nossa zona de serviço. Vocês conseguirão isso ou aquilo em nosso ambiente, dependendo, porém, das entidades que puderem mobilizar. Certo, amigos? Então a gente acha que o nosso ente querido falece do lado de lá, pode na semana seguinte mandar mensagens. Nós vamos ver por esse livro do Frederico, que assina como irmão Jacó, quantas coisas ele teve que passar antes de poder chegar a um centro espírita e mandar essas mensagens. E quais são essas dificuldades para mandar essa mensagem? Não é assim, não, como chegar no correio e remeter um bilhete, não é? Vamos continuar, então. A próxima carta do irmão Jacó. Ponderações necessárias. Retomando a mim mesmo, após desvencilhar-me do corpo grosseiro,
A preocupação de voltar ao reino dos amigos era o meu anseio de cada minuto. Habituara-me, na existência última, fértil de trabalho e intensamento vivido, a concretizar os menores desejos em nos referindo à luta exterior. O homem prático que se mantém no corpo terrestre por mais de 50 anos acostuma-se a ser invariavelmente obedecido. Isso cria enormes prejuízos para ele, por enclausurar-se instintivamente em roda viciosa de preconceitos nocivos que se lhe cristalizam vagarosamente na organização mental. Os melindres passam a torturá-lo. Conveniência é interpretada por desrespeito, a prudência por ingratidão. Quase me considerei ofendido quando os benfeitores espirituais me cortaram a probabilidade do retorno apressado. Afinal, pensava de mim para comigo, o que pretendia não era de maneira nenhuma a admiração alheia, nem tencionava aproveitar o ensejo para a propaganda de meu nome. Interessava-me, sim, a prova da sobrevivência. Para tanto, se me fosse possível, tocaria um clarim mais alto que uma sirene festiva. Amigos delicados, porém, fizeram-me saber que o ruído no âmbito da espiritualidade é tão prejudicial quanto o barulho intempestivo da vida pública. E depois de ouvir longa série de ponderações, a me rearticularem os propósitos desordenados, entendi, graças a Deus, que minhas investidas se filiava à pura ingenuidade. E em cada cartinha, Frederico Figner, assinando o irmão Jacó, vai nos ensinando o dia a dia dessas almas que desencarnam e pensam que pode imediatamente se manifestarem na Terra. Isso ele está escrevendo depois de muito tempo depois de desencarnado, não é? Nós vamos ver mais adiante. Seguindo, próxima cartinha. Primeiras visitas. As primeiras visitas que efetuei junto aos núcleos doutrinários verificaram-se justamente no Rio. Minha atual situação, contudo, era muitíssimo reduzida. Quando no corpo, identificava somente reduzida região de trabalho. Acompanhado de amigos que me conduziam solícitos, reparava agora no mundo novo, de aspecto intraduzível. As casas espiritistas, em função de estudo e socorro, eram verdadeiras colmeias de entidades desencarnadas, algumas em serviço de benemerência evangélica, outras, em número imenso, vinham à cata de alívio e esclarecimento, a lembrar-nos multidões de acidentados às portas dos hospitais de emergência. O volume das obrigações agigantou-se aos meus olhos. Compreendi então de quanta abnegação temos necessidade, a fim de perseverarmos no bem até o fim da luta, segundo os ensinamentos de Jesus. Minha primeira impressão foi negativa. No fundo, cheguei a admitir por alguns instantes a incapacidade da colaboração humana ante a imensidão do serviço. Todavia, a palavra de companheiros experientes reergueu-me o bom ânimo. Sementes minúsculas produzem toneladas de grãos que abastecem o mundo. Assim também, os germes da boa vontade improvisam atividades heróicas na edificação humana. Essa conclusão tranquilizou-me e tive a alegria de fazer-me notado em vários centros da doutrina, valendo-me da cooperação de alguns médiuns que me interpretaram a personalidade. As oportunidades, porém, não me ofereciam recursos ao noticiário mais completo. Comecei a guerrear meu individualismo gritante, examinando a respeitabilidade dos interesses alheios. Não me senti suficientemente encorajado a interferências que redundassem ao prejuízo do bem geral. Muito bonita a cartinha. Vamos à próxima. Tentativa e aprendizado. Depois de variadas experiências, vinha Pedro Leopoldo pela primeira vez, após a libertação.
como se me afigurou diferente o grupo que eu visitara em agosto de 1937, em companhia do meu prezado Watson. Aqui explica o autor. Em agosto de 1937, o autor esteve pessoalmente em Pedro Leopoldo, acompanhado de um amigo. Ele foi conhecer Chico Xavier. Continuando, a casa humilde estava repleta de gente desencarnada. Os companheiros ao redor da mesa eram poucos. Não excedia de 20 o número de pessoas no recinto. As paredes como se desmaterializavam, dando lugar a vasto ajuntamento de almas necessitadas, que o orientador da casa, com a colaboração de muitos trabalhadores, procurava socorrer com a palavra evangélica. Encontrei, ladeando 3 irmãos, recebendo abraços acolhedores. Notando os cuidados do dirigente, prevendo as particularidades da reunião, recordei os espíritos controladores a que se referem comumente nossos companheiros da Inglaterra. Estávamos perante equilibrado diretor espiritual. Todas as experiências e realizações da noite permaneciam programadas. Incontáveis fios de substância escura partiam, como riscos móveis das entidades perturbadas e sofredoras, tentando atingir os componentes da pequena assembleia de encarnados, mas, sob a supervisão do mentor do grupo, fez-se belo traço de luz em torno do quadrado a que vocês se acolhiam, traço esse que atraía as emanações plúmbeas, de púmblea cor, extinguindo-as. Explicou-me um amigo que as pessoas angustiadas, sem o corpo físico, projetam escuros apelos, filhos da tristeza e da revolta, nas casas de fraternidade cristã em que se improvisam tarefas de auxílio. Enquanto vocês oravam e atendiam às solicitações entre os 2 mundos, observei que trabalhadores espirituais extraíam, de alguns elementos da reunião, grande cópia de energias fluídicas, aproveitando-as na materialização de benefícios para os desencarnados em condições dolorosas. Não pude analisar toda a extensão do serviço que aí se processava, mas estabeleceu-me, dedicado companheiro, que em todas as sessões de fé religiosa, consagradas ao bem próximo, os cooperadores dispostos a auxiliar com alegria, são aproveitados pelos mensageiros dos planos superiores, que retiram deles os recursos magnéticos de Richemba batizou por forças ódicas, convertendo-os em utilidades preciosas para as entidades dementes e suplicantes. Minha mente, contudo, interessava-se na aproximação com o médium, fixa na ideia de valer-se dele para contato menos ligeiro com o mundo que eu havia deixado. Rompi as conveniências e pedi a colaboração do supervisor da casa, embora o respeito que a presença dele me inspirava, não me recebeu o pedido com desagrado. Tocou-me os ombros paternalmente e acentuou, esquivando-se. Meu bom amigo, é justo esperar um pouco mais. Não temos aqui um serviço de mero registro. Convém ambientar a organização mediúnica. A sintonia espiritual exige trato mais demorado. Lembrei-me então, imperfeito e egoísta que ainda sou, de André Luiz. Ele não fora espiritista, no entanto, começara de pronto o noticiário do outro mundo. O diretor liberal e compreensivo mergulhou em mim os olhos penetrantes como se estivesse a ler as páginas mais íntimas do meu coração, e sem que eu enunciasse o que pensava, acrescentou humilde. Não julgue que André Luiz haja alcançado a iniciação de improviso. Sofreu muito nas esferas purificadoras, frequentou-nos a tarefa durante 700 dias consecutivos, afinando-se com a instrumentalidade. Além disto, o esforço dele é impessoal e reflete a cooperação indireta de muitos benfeitores nossos que respiram em esferas mais elevadas. Meus amigos, 700 dias são 2 anos, não é verdade?
E o irmão Jacó achou que ia chegar ali e ia resolver tudo. Vamos aprendendo com ele. E passou a explicar-me as dificuldades, indicando os óbices que se antepunham à ligação e relacionando esclarecimentos científicos que não pude guardar de memória. Em seguida, prometeu que me auxiliaria no instante oportuno. Realmente, estava desapontado, mas satisfeito. Avizinhava-se dos amigos, incapaz de fazer-me percebido. Entretanto, começava a entender não somente os empecilhos naturais do intercâmbio do desprendimento e da renúncia na obra cristã, que o Espiritismo com Jesus está realizando em favor do mundo. Se vocês observarem novamente nessa última carta, ele diz que em todos os agrupamentos religiosos, quando ele fala isso, são das mais variadas religiões. As pessoas que ali frequentam servem, auxiliando com forças magnéticas que a espiritualidade maior recolhe para auxiliar quem necessita. Então, não é apenas numa casa espírita, são em todos os grupamentos honestos e sinceros, em que a pessoa chega para suas orações. Se ela tem recursos magnéticos, ela os doará em favor daqueles que não têm. E vamos aprendendo com o Frederico, que se assina Irmão Jacó, em cada novo capítulo. Juntos mais uma vez para seguirmos com a leitura do livro Voltei, do Irmão Jacó. Vamos em frente. À frente da morte. Todos nós que estudamos o Espiritismo, consagrando-lhe as forças do coração, somos comumente assediados pela ideia da morte. Como se opera a desencarnação? Que forças atuam no grande momento? De vez que, quando abordamos a experiência de pessoas respeitáveis e concluímos pela expectativa indagadora. Por minha vez, lera descrições e teses preciosas relativamente ao assunto, inclusive Bozano, André Luiz. Deste último, recolher informações que me sensibilizaram profundamente. Pouco antes de abrigar-me no leito da morte, acreditava-lhe as narrativas acerca da desencarnação de alguns companheiros e, perante os sintomas que me assaltavam, não tive qualquer dúvida. Aproximava-se o fim do corpo. Ele cita o livro Obreiros da Vida Eterna, onde há essa descrição. Vamos à carta seguinte. Preparativos. Não obstante o valor com que passei a encarar a situação, e apesar do velho hábito de convidar os amigos para o meu enterramento em observações chistosas dos dias de bom humor, descansei o organismo extenuado, na posição horizontal, mesmo porque me era totalmente impossível agir de outro modo. O irmão Andrade, espírito benemérito dedicado à medicina, com quem tive a alegria de colaborar há alguns anos, recomendara absoluto repouso e tão insistente se fizera o conselho que fui obrigado a abandonar as últimas atividades doutrinárias. O repouso físico, porém, agravava minha preocupação mental. O impedimento das mãos impunha-me verdadeira revolução íntima. No silêncio do quarto, os pensamentos como que se evadiam do cérebro, postando-se ao meu lado a argumentarem comigo, alguns em posição simpática, outros em atitude adversa. Velho Jacó, proclamavam no fundo, você agora deixará as ilusões da carne. Viajará de regresso à realidade. Prepare-se. Que possui na bagagem? Não se esqueça de que a justiça tudo vê, tudo ouve, tudo sabe. Por vezes, interpunha recursos. A consciência compelia-me a retroceder aos problemas nos quais funcionara com desacerto. Todavia, buscava atenuantes às próprias faltas. Alegava incertezas e imperativos da vida.
Confesso, no entanto, que as incursões dentro de mim mesmo angustiavam meu ser. Se a vigília se tornara menos agradável, o sono fizera-se-me doloroso. Não chegava a penetrar a região dos sonhos. Dispondo-me a dormir, supunha ingressar num mundo inabitual de ser em que a verdade se me patenteava com mais clareza. Via-me noutra paisagem, noutro clima, anteconhecido e desconhecido, qual se estivera perante enorme multidão de pessoas desejosas de se fazerem compreendidas por mim. De outras ocasiões, minha memória recuava no tempo, revia situações alegres e tristes, reconfortadoras e embaraçosas, de há muito extintas. Novamente, no corpo exausto, sentia extremas dificuldades para reter as imagens e descrevê-las. O cérebro acusava a vida intensa, mas no serviço de comunicação com o exterior, sentia-me esgotado, tal qual um limão espremido. A fé preparava-me o espírito ante a grande transição. Todavia, os receios avultavam, as preocupações cresciam sempre. Termina mais uma cartinha do irmão Jacó. Vamos para a próxima. Modificação. O desvanecimento da força física determinava fenômeno singular de minha alma. Surpreendia-me enternecido e sentimentalista. Acostumara-me a tratar com o mundo dentro do maior senso prático. Estimava a pregação da caridade, convicto, porém, de que a energia seca era indispensável nas relações humanas. Muita vez, na intimidade de companheiros encarnados e entidades desencarnadas, sentia-me ríspido, contundente. Fazia frequentemente o possível por não desmerecer a confiança dos que me estimavam. Entretanto, nem sempre sabia ser doce na extensão da personalidade. Semelhante traço individual, que as lutas ásperas da experiência humana me impuseram, representava motivo de não poucos desapores para mim, porque no íntimo aspirava a servir a fraternidade legítima em nome do Cordeiro de Deus. Prostrado agora, inesperada sensibilidade passou a dirigir-me. A renovação de caminhos obrigava-me a esquecer negócios e interesses terrenos. Não me era mais possível governar o leme do barco material a esse impositivo, ao que me pareceu proporcionava-me acesso a mim mesmo. Afetava-me a necessidade de ternura e compreensão, como se naquelas horas estivesse ingressando na idade juvenil. O homem, da atividade humana, obrigado a defender-se e a preservar o bem dos que lhe eram caros, através de 1000 modos diferentes, estava passando. Quanto a isso, a morte gradual era uma realidade. Redescobria-me, afinal. Não era eu mais que um homem comum, reclamando socorro e carinho. Trazia o coração opresso por aflições indizíveis? Se a dispneia me roubava a tranquilidade? Os temores povoavam-me o espírito de tristezas e sombras. Jamais experimentara, antes, tamanha sensação de exílio e deslocamento. Na terra, estava cercado de benditas dedicações por parte das filhas queridas e dos amigos abnegados, e a rigor, não me seduzia o regresso à juventude do corpo. Seriam saudades do além o fator determinante da inquietude que me martirizava? Também não. Reconhecia os meus títulos de homem imperfeito, que de modo algum deveria sonhar com o paraíso. Esperava-me naturalmente laborioso futuro em qualquer parte. No entanto, ansiedades dolorosas pesavam-me na alma abatida. Eu, que fazia guerra às lágrimas, reconhecia-lhes agora o sumo poder. Represavam-se-me nos olhos com frequência, quando a sós me entregava às longas meditações. Orava fervoroso, mas ao correr da prece solitária, sentimentalizava-me qual criança. Entrara nas vésperas da total exoneração quanto aos deveres terrestres.
Via-me prestes a deixar o ninho planetário, que me abrigara por dilatados anos. A que porto demandaria? São cartinhas breves, mas cheias de sabedoria. A próxima. No grande desprendimento. Recordando as experiências do investigador de Rochas, identificava-me em singulares processos de desdobramento. Recluso, na impossibilidade de receber os amigos para conversações e entendimentos mais demorados, em várias ocasiões, me vi fora do corpo, exausto, buscando aproximar-me deles. Nas últimas 30 horas, reconheci-me em posição mais estranha. Tive a ideia de que 2 corações me batiam no peito. Um deles, o de carne, em ritmo descompassado, quase a parar, como um relógio sob indefinível perturbação. E o outro pulsava, mais equilibrado, mais profundo. A visão comum alterava-se. Em determinados instantes, a luz invadia-me em clarões subitâneos, mas, por minutos de prolongada duração, cercava-me densa neblina. O conforto da câmara de oxigênio não me subtraía às sensações de estranheza. Observei que frio intenso veio ferir-me as extremidades. Não seria a integral extinção da vida corpórea? Procurei acalmar-me, orar intimamente e esperar. Após sincera rogativa a Jesus, para que não me desamparasse, comecei a divisar à esquerda a formação de um depósito de substância prateada, semelhante a gaze tenuíssima. Não poderia dizer se era dia ou se era noite em torno de mim, tal o nevoeiro em que me sentia mergulhado, quando notei que 2 mãos caridosas me submetiam a passes de grande corrente. À medida que se desdobravam de alto a baixo, detendo-se com particularidade no tórax, diminuíam-se-me as impressões de angústia. Lembrei com força o irmão Andrade, atribuindo-lhe benefício, e implorei-lhe mentalmente se fizesse ouvir, ajudando-me. Qual se estivesse sofrendo melindrosa intervenção cirúrgica sobre máscara pesada, ouvi alguém me confortar. Não se mexa. Silêncio, silêncio. Concluí que o término da resistência orgânica era questão de minutos. Não se estendeu o alívio por muito tempo. Passei a registrar sensações de esmagamento no peito. As mãos do passista espiritual concentravam-se-me agora no cérebro. Demoraram-se quase 2 horas, sob os contornos da cabeça. Suave sensação de bem-estar voltou a dominar-me, quando experimentei abalo indescritível na parte posterior do crânio. Não era uma pancada. Semelhava-se a um choque elétrico de vastas proporções, no íntimo da substância cerebral. Aquelas mãos, amorosas, por certo, haviam desfeito algum laço forte que me retinha ao corpo de carne. Senti-me no mesmo instante subjugado por energias devastadoras. A que comparar o fenômeno? A imagem mais aproximada é o de uma represa, cujas comportas fossem arrancadas repentinamente. Vi-me diante de tudo o que havia sonhado, arquitetado, realizado na vida. Insignificantes ideias que emitira, tanto quanto meus atos mínimos, desfilaram absolutamente precisos ante os meus olhos fixos, como se me fossem revelados de roldão, por estranho poder, numa câmara ultra-rápida instalada dentro de mim. Transformara-se-me o pensamento num filme cinematográfico misterioso e inopinadamente desenrolado, a desdobrar-se com espantosa elasticidade para o seu criador assombrado, que era eu mesmo. No trabalho comparativo, a que era constrangido pelas circunstâncias, tive a ideia de que, até aquele momento, havia sido o construtor de um lago cujas águas crescentes se constituíam em meus pensamentos, palavras e atos, a cuja tona minha alma conduzia, o seu talante, o barco do desejo. Agora
que as águas se transportavam comigo de uma região para outra, via-me no fundo cercado de minhas próprias criações. Não tenho, por enquanto, outro recurso verbal para definir a situação. Recordei o livro de Bozano, em que ele analisa o comportamento dos moribundos, entretanto sou forçado a asseverar que todas as narrações que possuímos nesse sentido comentam palidamente a realidade. Ele se refere ao livro A Crise da Morte. Interessante esse capítulo que acabamos de ler. Ele narra aqui todo o processo de desencarne, inclusive a formação do seu próprio perispírito, quando ele descreve que uma forma leitosa se construía ao lado dele. Coisas que a gente viu relatado nos livros de André Luiz, não é mesmo? Mas vamos à próxima cartinha. Observando-me relegado às próprias obras, por que não confessar? Senti-me sozinho e amedrontei-me. Esforcei-me por gritar, implorando socorro, porém os músculos não mais me obedeceram. Busquei abrigar-me na prece, mas o poder de coordenação escapava-me. Não conseguiria precisar se era um homem a morrer ou um náufrago a debater-se em substância desconhecida sobre extremo nevoeiro. Naquele intraduzível conflito, lembrei mais insistentemente o dever de orar nas circunstâncias mais duras. Rememorei a passagem evangélica em que Jesus acalma a tempestade perante os companheiros espavoridos, rogando ao céu salvação e piedade. Forças de auxílio nos nossos protetores espirituais, irmanadas à minha confiança, sustaram-me as perturbações. Braços vigorosos, não obstante invisíveis para mim, como que me reajustavam no leito. Aflição asfixiante, contudo, oprimia-me o íntimo. Ansiava por libertar-me. Chorava conturbado, jungido ao corpo desfalecente. Quando tênue luz se fez perceptível ao meu olhar, em meio do suor copioso, lobriguei minha filha Marta a estender-me os braços. Estava linda como nunca. Intensa alegria transbordava-lhe o semblante calmo. Avançou carinhosa, enlaçou-me o busto e falou-me terna aos ouvidos. Agora, paizinho, é necessário descansar. Tentei movimentar os braços de modo a retribuir-lhe o gesto de amor, mas não pude erguê-los. Pareciam guardados sob tonelada de chumbo. O pranto de júbilo e reconhecimento, porém, correu-me abundante dos olhos. Quem era Marta naquela hora para mim? Minha filha ou minha mãe? Difícil responder. Sabia apenas que a presença dela representava um mundo diferente, em nova revelação. Entreguei-me confiado aos seus carinhos, experimentando felicidade impossível de descrever. Que belo e importante capítulo tivemos. Essas cartas nos trouxeram detalhada descrição do desencarne de Frederico, não é?